CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, sábado, mais um dia de muita felicidade por estarmos nessa casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Sempre uma felicidade muito grande, principalmente aos sábados, quando também nós realizamos a obra social. Já foi realizada pela parte da manhã, no horário entre 8 e as 12 horas. É atendido cerca de 330, 350 famílias. As crianças têm as suas aulinhas de evangelização, tomam o seu café, o almoço, e é com muita alegria que nós realizamos esse trabalho aqui na casa. Bem, como todo centro espírita, nós necessitamos muito da ajuda de todos, né? Principalmente a essas famílias que são atendidas nos centros espíritas, assim como aqui nessa casa de amor. Então, nós necessitamos sempre de alimentos que possa formar uma cesta básica, já que as pessoas não puderem fazer a doação da cesta básica completa, que faça, então, que possa nos ajudar a formar essa cesta básica, doando 1 quilo de alimento não perecível. Mas não somente os alimentos, porque a casa ela necessita também de produtos de limpeza, enfim, tudo aquilo que for possível ser doado, a casa receberá, já agradecendo antecipadamente. Tanto quanto até roupas também, para aquelas pessoas menos favorecidas, que muitas vezes perdem tudo nas enchentes, nas chuvas, enfim. Então, se porventura algum dia a pessoa tiver que se desfazer de uma cama de casal, de criança, enfim, pode nos doar, que nós vamos repassar, e será sempre um ato de caridade muito apreciado por todos. O estudo hoje ele é feito do livro dos Espíritos, na questão 766 a 772. Quem vai fazer a palestra é o nosso querido amigo Paulo José. A sustentação dos passes será feita pela nossa irmã Eloá, e a sustentação do passe será realizada pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, o item 5 e 6. Como nós estamos chegando também no final de ano, a casa, que completou esse ano 4 anos, todos os anos ela faz uma bolsinha para presentear as crianças que aqui são assistidas. Essas crianças, né, as crianças e os adolescentes, a bolsinha fica já ali do lado da livraria. Quem puder apadrinhar uma criança, também agradecemos muito. São coisas simples que, com certeza absoluta, no final do ano, não vai corresponder em falta, né, de condições financeiras para poder ajudar, até porque está se recebendo o 13º, e isso também ajuda. E, com certeza absoluta, essas crianças ficarão muito felizes, né? Bem, nós pedimos a gentileza a todos aqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracal, para que, durante a reunião pública, não haja possibilidade do toque
e atrapalhar a palestra. Então, pedimos essa gentileza para desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracal. Nós vamos fazer a leitura, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 12, no item 5. Como o item ele é muito longo, o 5 e o 6, eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo do item, que nos diz: os inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, agradecendo ao nosso Pai, nosso Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos mais uma vez nessa casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Agradecemos a coluna de espírito que sustentam com a sua luz os trabalhos que são realizados nessa casa. Agradecemos a presença de todos que vêm buscar uma compreensão melhor do verdadeiro sentido da vida através da doutrina espírita. Assim, Mestre Jesus, nós lhe pedimos que sustente em amor, em luz, essa casa, juntamente com os espíritos de luz que sempre estiveram aqui. Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, Lourdinha, nosso querido Allan Kardec e tantos outros. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre Jesus, para que possamos dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura do item 766, do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que nos diz: a vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem, inutilmente, a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Assim, passamos a palavra para o nosso querido Paulo, onde preparou com muito carinho o estudo de hoje. Que Deus lhe ajude. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Confesso que mexe o espírito, a alma, em pisar nesse solo sagrado. Estou muito emocionado, porque eu convivi, com essa alma que deu vida a essa casa, graças ao nosso Nilton, ao nosso querido Nilton, pelo esforço hercúleo de sintonizar com o bem, com o amor, com a realidade da sua existência e materializar nesse cantinho gostoso que é só natureza, Eu vim aqui, que eu moro em Bento Ribeiro, só natureza, só beleza.
E aí a gente adentra aqui dentro desse portal tão aconchegante, ouve aquela musiquinha, fica aí entrando em sintonia com a realidade, né? Que o estudo do Livro dos Espíritos é lei de sociedade. E nós que professamos essa doutrina libertadora, essa doutrina que veio trazer para a humanidade, não para o movimento espírita, claridades, beleza, descoberta do nosso eu, da nossa identidade frente ao universo, frente às grandes leis de Deus. Então, nós percebemos, ao conquistarmos esse espaço, estudarmos, praticarmos essa doutrina, que não estamos sozinhos, que tudo está ligado em tudo. Tudo vive em pleno movimento, a todo vapor. Tudo que o Pai criou está em plena sintonia. Ora, os astros que se movem no universo, ora, a Lua se comunicando com a Terra através dos fenômenos das marés, da gestação das mulheres. Então, tudo está ligado a tudo. E como na prece tão sincera inicial do nosso irmão, ele evocou o quê? A presença desses seres alados, desses seres de luz, de amor, virem, estarem aqui conosco, vivenciarem esses instantes lindos de estudo, de reflexão, porque, aliás, a proposta da doutrina espírita é pura reflexão, né? Eu gosto de uma frase que ela diz assim: tudo na nossa vida só tem sentido se a gente der um sentido, né? Só faz sentido se for sentido, né? Estar aqui, mas estar sentindo, observando o ambiente, entrando em sintonia. Ah, mas eu não posso ver a espiritualidade. Por enquanto, olha que coisa legal. A lei não é de progresso, mas de vez em quando a gente sente um bem-estar. E esse bem-estar é o quê? Nada mais, nada menos do que a presença dos nossos guias, deles aqui nos envolvendo, nos encorajando. E ao terminar a palavra, que não é do Paulo, mas é a verdade dos Espíritos, a gente, poxa, eu entrei de um jeito e saí de outro. Não é assim que acontece? Quase constantemente conosco? Então, isso é a proposta espírita. Isso é estar aqui porque o nosso Newton, ele deu o nome à casa como patrono Altivo Caríssimo Panfiro. Por quê? Porque o Newton era um ser ligado a Jesus e a Kardec. E seguia fielmente as orientações do Altivo. O nosso Altivo falava assim: aqui nós seguimos Jesus e Kardec. Se não está em Jesus e Kardec, a gente não segue. Ele deu continuidade. Então a casa permanece ainda. Ele está puxando o quê? A sintonia dos espíritos espíritas. Olha que coisa legal. Espíritos, há um enxame. Né, como Paulo de Tarso nos diz, há uma nuvem de testemunha, ávida de entrar em contato conosco, com a humanidade. Mas nem toda essa multidão são espíritos espíritas. Então, quando o Newton segue Altivo, Jesus e Kardec, o Newton e a nossa casa, e nós estamos em sintonia com quem? Há de se pensar sobre isso. Isso não é um puxa-saquismo, nem servilismo, ele não precisa disso. Mas isso é um dever do Paulo dizer isso, porque é uma alegria. Eu tive a oportunidade de passar pelas mãos dele no passe de cura, né, o passe espiritual. E ele, além do seu magnetismo, né, do seu magnetismo natural, jogando em cima da gente com muito amor, com muita confiança, após o passe ele ainda dava umas instruções para a gente.
confia, segue adiante. Não é? Não estava só estendendo as mãos, estava estendendo também os braços, o coração. E eu tenho certeza que ainda continua realizando esse feito para nós aqui, né? Então é isso, trabalhar, mas expandir o amor. É o nosso dever. Nós estamos aqui para isso. Então, essa lei de sociedade, no Livro dos Espíritos, ela começa com uma reflexão nossa em relação que nós necessitamos de estarmos ligados aos nossos seres, à sociedade, à vida, à família, que é a mini sociedade, né? Quando a gente se clausura, quando a gente se isola, quando a gente entra num estado de solidão, a alma sofre, dói, né? É curioso que eu trouxe para a gente a experiência que passamos há 2 anos atrás, mais ou menos, da pandemia. Como a pandemia ensinou para a gente o que é um abraço, o que é um olho no olho, o que é um sorriso que a máscara não permitia, o que é uma verdadeira solidão. Quantos milhares, mundo afora, de pais, avós, ficaram anos sozinhos, isolados, para não se contaminarem. A gente não sabia, era tudo novidade. Então, como a gente precisou de um sorriso, como a gente precisou de um abraço, de um aconchego, como essa experiência foi profunda para o nosso despertar. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu dever aqui na Terra? Quantos acordaram? E quantos continuam ainda usando o livre-arbítrio? Né? Então, nós lembramos de 3 histórias. A primeira história, não sei se é do tempo de vocês, era um livro antigo da minha infância, Robinson Crusoe. Né? O autor é Daniel. E o Daniel Defoe, ele conta a história daquele ser inglês que estava no naufrágio, foi parar numa ilha, ficou isolado durante 30 anos na ilha. Só que ele percebeu que ele estava entrando já na área da loucura, porque ele precisava o quê? De um contato com um ser da mesma espécie. Então, o que ele teve a ideia? De ver um pássaro, um papagaio, dar o nome para esse pássaro de sexta-feira, e a partir dessa comunicação entre ambos, ele passou a perceber, se comunicar como um humano com o animal. E conseguiu vencer as tormentas do isolamento, né, naquela ilha deserta. Um outro fato muito curioso, de uns 5 anos atrás, era um filme do Tom Hanks, O Náufrago, né? O Tom Hanks, o avião cai, o único sobrevivente vai parar numa ilha, fica lá isolado naquela ilha e começa a bater o quê? A saudade, o desejo de se comunicar com o humano, com o ser humano. Então o que ele faz? Ele, desesperado ainda, com as mãos sujas de sangue, observa que uma bola, o Wilson, se aproxima do mar. Ele vai direto, toca aquela bola, começa a mexer naquela bola e materializar um rosto humano. E daquele rosto humano ele começa a entrar em contato com aquele ser para o quê? Descedentar, né, a sua alma dentro de uma comunicação. E a bola era o Wilson, a marca, não sei se pode falar aqui da marca. Então ele deu nome à bola, seu Wilson, né? E começa a dialogar com aquela bola para conseguir o quê? Sobreviver à aflição da dor, do tormento. Só que ele passa 4 anos. Após 4 anos, ele começa a bolar um plano para sair daquele sofrimento. Começa a construir um bote
um bote improvisado. Dali ele pega a bolinha, abraça a bolinha e sai, né, pelo mar em volta até ser socorrido por uma embarcação. Só que antes dele ser socorrido, essa bola cai no mar. Quando a bola cai no mar, ele sente o quê? Um desconforto, porque ele vai perder o quê? Aquele ser que para ele era um ser humano, que ele convivia, dialogava. Ele retorna à civilização e encontra um cenário totalmente diferente de 4 anos atrás. Estava programado para casar. Quando ele encontra a namorada, a noiva já tinha assumido um compromisso matrimonial. Quando ele retorna à empresa, a empresa está totalmente modificada e fala assim, ó, você não precisa, nós não precisamos mais de você. E olha como essa história, esse filme traz para a gente a realidade do que somos, a realidade do quanto precisamos ainda estar em contato conosco mesmo e não acreditando em sonhos, preparados para o amanhã. Finalizando essa experiência inicial, tem o nosso Viktor Frankl, né? O nosso Viktor Frankl, ele lançou um livro com a história dele que se chama, o livro é um best-seller. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Ele era psicanalista, psiquiatra e psicoterapeuta. A história dele é fantástica. De família judia, foi recolhido pelo nazismo. A esposa, o pai, morreram de fome. A mãe foi para a câmara de gás. E quando viram que ele tinha um título de médico, vamos poupar. Olha só, crueldade, né? Vamos poupá-lo aí. Ele passou por 3 campos de concentração. No último, ele já estava exausto. Já a desencarnação se aproximando dele. E ele estava dentro de um local fétido, todo cheio de lodo. E ali ele já estava entrando no sentido, mesmo ele praticando o que ele era, né? A mente, a educação mental, ele não estava conseguindo resistir. Só que ele olhou por cima do teto da cela e viu uma plantinha nascendo. Ele parou, observou e falou assim, olha, a partir de hoje você vai ser minha companhia. Por favor, eu quero que você viva, que você cresça. Cada vez que você cresce, a cada dia que você cresce, eu cresço. E começou, olha só, olha a importância da lei de sociedade, meus irmãos. Começou esse diálogo com essa plantinha, até que, em determinado tempo, abriram as portas, veio a Alemanha, né? E ele conseguiu sair são e salvo e ainda conseguiu criar a logoterapia. O que é a logoterapia? A logoterapia nos ensina que a nossa vida aqui na Terra tem um sentido. Há um sentido. Há um sentido para tudo. Que nós podemos optar pela solidão, que machuca, que agride, que fere a nossa alma, ou que nós podemos optar pela solitude. Olha a diferença de um e de outro. A solitude é de estar sozinho, mas de estar sozinho, gostando de estar sozinho. Observem que a gente chega em casa, liga logo a TV, liga logo o rádio, liga logo alguma coisa. Que isso? E às vezes saímos do centro espírita, né? Para que isso? Chega em casa, sente a ambiência que a casa que você levou para sua casa. Senta no sofá, ame-se. Então isso é solitude. É um estado de não estar na solidão, mas estar na solitude. E nesses estados de calmaria, que agora também, né, o mindfulness, a atenção plena, você consegue entrar o quê? Com o seu eu divino.
Você consegue perceber os insights. Agora, se você chega em casa, liga a televisão, liga o rádio, liga a televisão, você foge da sintonia que você adquiriu na casa espírita, ou no templo religioso, não é? Na missa, na sinagoga, na igreja evangélica. Então ali você, calma, pacifica o seu coração, entra leva esse estado de paz primeiro para o seu lar, doce lar. Se acalma, entra em solitude consigo mesmo. Aí a gente começa a perceber o quê? Perceber o que o nosso Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, diz para a gente sobre a solidão. Ele diz assim, ó, nos instantes de silêncio, exercitamos o aprendizado que nos levará a abrir um canal receptivo com a consciência divina. É nesse momento que ficamos cientes do que realmente não estamos sozinhos e que podemos entrar em contato com a voz da consciência, que é a voz de Deus. E ela começará a falar em nós. Olha que coisa. Leon Denis, né? No livro O Grande Enigma, né? Ele diz para a gente o quê? Pra gente, se a gente quiser sintonizar com Deus, a gente tem que calar, né? Como o Gil também fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que abrir o nó das gravatas, né? Dos desejos, né? Então abrir o nó da gravata, dos desejos, deixar isso de lado e se recolher, para você sentir a presença de Deus, do seu amigo espiritual, dos amigos espirituais que cuidam da tua família, do teu lar. Quem realizava essa tarefa? O nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus se ausentava quase que diariamente para o Monte das Oliveiras, para o quê? Orar, respirar, entrar em contato com a sua verdadeira essência, que era divina, não é? Quando Jesus se ausentou, segundo os evangelhos, por 40 dias no deserto, porque ele precisou de 40 dias? Era necessário, porque ao sair do deserto e subir a montanha de Corum, né, nas colinas de Corum, Jesus foi professar o grande tratado para a humanidade, que era o Sermão da Montanha. Por isso que ele precisou de 40 dias e 40 noites, para captar do supremo amor divino a mensagem da bem-aventurança. E essa mensagem era tão divina que Gandhi falou assim, que percam todos os livros sagrados da terra, mas se você guardar no seu coração só o Sermão da Montanha, você estará salvo. Olha que coisa curiosa que é o Sermão da Montanha. É a plataforma do reino de Deus na terra. Então, se seguir esses conceitos do Cristo das bem-aventuranças, nós alcançaremos paz, equilíbrio, confiança nas dificuldades, nos dias de tormentos, de angústia e de dores. Então o Hamed fala que Jesus Cristo constantemente se retirava para a intimidade, que o silêncio lhe proporcionava, pois entendia que a elevação da alma somente é possível pela privacidade da solidão. Privacidade da solidão, tá vendo? Então, às vezes a solidão do luto é benéfica. E às vezes a gente quer catequizar o outro. Calma, a morte não existe, para com isso, vem aqui. Não, deixa viver o luto. Deixa a pessoa higienizar a alma. Sentir os conceitos que a vida continua. Sentir os insights da vida. Deixa ela. Abraça, acolhe, abraça, é um momento de abraçar, é um momento que ela tem que passar por aquele estágio, é aquele momento que Deus e os amigos espirituais estão mais atentos ainda, cuidando intensivamente daquele ser, de nós, né? Então essa realidade
Jesus viveu. Jesus foi abandonado pelos discípulos, né? Naquele momento crucial da entrega aos soldados romanos. Viveu ali aquela dor dali. Todos eles se recolheram. E ele viveu ali sozinho, aquele momento que era preciso ele viver aquele momento. Não é? E finalizando aqui, para a gente entrar no outro assunto, Hamed diz assim: ninguém é capaz de seguir sua verdadeira estrada existencial se não refletir sobre a sua essência. Está vendo? Então, por isso que doutrina espírita é pura reflexão. É estar aqui, é viver essa essência, viver essa proposta. O que essa proposta se aplica à minha existência? O que a proposta, o que os espíritos estão dizendo para mim? O que eu posso fazer desse manancial de informação, de informações relevantes na minha vida? Primeiro na minha vida. Quando eu mudo, o mundo muda. Não é? Às vezes eu não preciso verbalizar nada, mas as pessoas sentem a minha vibração, sentem e percebem a minha honestidade, né? Porque tudo é o quê? Energia. Nós expandimos a nossa energia, nós expandimos o nosso amor, nós expandimos a nossa sintonia. Então isso é muito importante. O que adianta eu saber de cor todos os livros de 625? Está aqui, 425, sei todo o Evangelho, sei, mas vivo? É para parar, para pensar. Então, eles vieram e trouxeram para a sociedade terrena perguntas sábias e respostas ainda mais sábias. Quando ele pergunta, que o nosso irmão leu ali, 766, a vida social, ela é natural? Eles responderam, os espíritos superiores, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vejamos que ele fala, Deus não deu inutilmente ao homem. Eu acho que é um dos poderes maiores que nós temos é a palavra, né? A palavra cura, a palavra liberta. Através de uma frase, de uma palavra, olha só aquela palavra antiga, né? Que de uma mãe, vai com Deus. E vai com Deus mesmo, né? Sai aquela energia. Sai aquela energia da mãe. Quando a mãe fala, Deus te abençoe. Há até um fato sério que Divaldo viveu. Ele estava esperando o trem em Belo Horizonte e ele começou a observar uma mãe e uma filha na despedida. A filha ia estudar em São Paulo e a mãe estava se despedindo. Aí Joana falou assim, olha para ali. E Divaldo começou a observar aquela troca de carinho, de afago, blá, blá. Aí quando o trem buzinou, que era a última chance da entrada no trem, Divaldo vê sair da boca da mãe um jato luminoso todo colorido, envolvendo todo o corpo da menina. E Divaldo falou, o que ela está falando? Ela está falando assim, vai com Deus, que Deus te proteja. Olha que coisa linda. Olha o que sai do verbo. Não é? Nós vemos na Gênesis, quando Deus fala, faça-se luz. Olha o poder de Deus. Nós vemos quando fugimos do jugo dos portugueses, quando Dom Pedro I falou, independência. Olha só como foi forte. Olha como a palavra tem poder. Independência ou morte. Né? Então, olha o poder da palavra em nossas vidas e todas as outras faculdades necessárias. A faculdade de ouvir, de ver, de abraçar e tantas outras. A 767,
O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Ele responde sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, nós vemos nessa resposta aqui que, meu dinheiro, minha casa, meu poder, nada meu, né? Nós observamos aí diariamente no noticiário que aquele que tinha todo aquele poder, toda aquela glória, se viu totalmente perdido em situações que não sabiam, não tinham um norte, uma evangelização, um conceito da divindade de Deus na sua vida. Vemos isso diariamente, isso. Não. O Espírito vê que são empréstimos. Temporariamente eu estou Paulo, mas fui Maria, João, José, Henrique, né? Richard, né? E tantos outros nomes de todas as culturas, de todos os solos do planeta. Eu já pisei, já vivenciei nessa etapa de retorno para Deus, todos esses momentos e experiências milenares. Olha que coisa legal que os Espíritos trazem para nós. Então, dentro de cada oportunidade, de cada existência, que é tão curta, né? Vemos na introdução do livro Nosso Lar, um século, um dia. Uma existência nossa, para eles lá do mundo espiritual, é um ato. Né? Então, André Luiz começa falando na introdução do Nosso Lar, para a gente acordar para essa realidade. Às vezes a gente achamos que 100 anos é muito, 110 anos não é nada. É um átomo em relação ao que ainda temos que conquistar nesse espiral de ascendência para a realidade maior que é Deus. Volitando, ascendendo, visitando todas as moradas do universo. Para quê? Aprender, vivenciar, conhecer, aplicar, né? Até conseguir o quê? O estado de puro espírito. Quando eu vou ficar do lado do Pai sem fazer nada? Absolutamente. O Pai vai falar assim, vai lá, gerencia um planeta X, vai lá, funda um outro, funda outra. Deu um encargo para o nosso lindo Newton aqui. Vai lá, funda uma casa de luz, num ponto lá de Vargem Pequena. Cresça, produza, traga os meus filhos e as minhas filhas para receberem a luz do pão do Evangelho. Não é? Então, tudo isso leva a todos nós raciocinarmos e pensarmos que o isolamento absoluto é contrário à lei de Deus, à lei natural. Na 768, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E eles respondem, o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui, olha que coisa bacana, todas as faculdades. Possuímos todas as faculdades, toda a autonomia? Ainda não, né? Estamos ainda paulatinamente, ou melhor, até homeopaticamente, né? Galgando esse degrau da sabedoria espiritual, da sabedoria intelectual. Então ele continua dizendo, precisa do contato dos outros homens. Como nós precisamos, né? Como nós precisamos. E aí ele fala, no isolamento, ele se embrutece, se estiola. Já viu? Nós vemos o exemplo aqui no Brasil, né? Claro que não vamos generalizar. Eu vi há uns anos atrás uma reportagem
no Rio Grande do Sul, a cadeia tem um trabalho fantástico. O presidiário não fica como aqui no Bangu, 2, 3, 4, lá sem fazer nada, na ociosidade o tempo todo. Lá eles têm tarefas, contatos, obrigações diárias. Uns constroem artesanato, outros constroem móveis, outros reparam de aparelhos para algumas empresas. E ali vai contando o quê? Vai contando cada dia, um dia menos ali naquele. E quando eles saem de lá, olha que coisa linda, já saem empregados. Tal é a confiança no restabelecimento moral e até espiritual desses seres que estão lá dentro. Por que não se aplica isso a todos os estados do país? Porque precisamos vibrar para que isso venha para cá, para que exista um legislador consciente, como nós somos conscientes das nossas responsabilidades em casa, na casa espírita, que acordem para essa consciência de aplicar aqui também, né, no nosso estado do Rio, na nossa cidade maravilhosa. Tem tudo para dar certo, mas precisa o quê? De a gente saber, né, votar, saber acreditar no nosso voto, dar um valor a esses seres, a essa mudança, porque o espírita não tem o direito de dizer, sei não, hein, do jeito que está, não sei se tem jeito ou não. Que isso? Aqui, lei de sociedade, lei de evolução. Está aqui dentro dos livros, lei de progresso, né? Tudo progride, mas esse caos é aparente. Quando eu vejo que a providência divina está lá, deixando o nosso livre-arbítrio agir, mas está lá, vendo direitinho, o nosso livre-arbítrio tem limite. O progresso tem que acontecer, de uma forma ou de outra. Por isso que o Cristo já disse para nós, filhos, é preciso que haja escândalo. Porque, infelizmente, a gente não progride sem haver esses escândalos, né? Esses embates, esses embalos. Mas ele fala, há de quem o produz. Para a gente entender isso, né? Sintonizar com o quê? Sempre no roteiro do Evangelho do Cristo. Sempre acreditando no amanhã. Sempre acreditando no nosso potencial interior. Deus está dentro de nós. A centelha do divino brilha dentro de nós. Então, dentro desse contexto, a gente tem que acreditar aqui, ó, na visão do nosso rei Roberto Carlos, quando ele diz na música todo mundo é alguém. Somos uma multidão de iguais, semelhantes sonhos e ilusões, direção diversas na conquista dos ideais universais. Não importa qual a cor do homem, como ele se veste e de onde vem, dentro de um castelo ou no barraco, ele é alguém com o que tem. Olha essa ideia do livro da lei de viver na lei de sociedade. E ele fala, debaixo desse céu, sob a luz do mesmo sol, todos nós, todo mundo é alguém. Todo mundo é alguém. Aquele está dentro de num caminho errado, temporariamente. Mas ele foi criado para ser um anjo, um ser de luz. Isso é muito importante. Ele não reencarnou para o mal. Ele está temporariamente vivenciando o livre-arbítrio do mal. Mas um dia ele vai sair, ele vai se erguer, vai acordar. Então ele fala como essa unidade com a sociedade é tão íntima, tão lógica. Ele fala, da semente ao trigo, quantos são? Para fazer chegar à nossa casa a mesa o pão. Da construção, do alicerce até o arranha-céu que é o prédio. Quantos estão nessa missão?
Todo ser humano é importante naquilo que ele faz. Por isso, quem é quem? Se aos olhos de Deus, todo mundo é alguém. Nós observamos, ao acordar, sentir aquele café sendo passado, o cheirinho do café, o pão na nossa mesinha. Aquilo foi uma mágica dos espíritos? Claro que não, né? Aquilo passou por um processo enorme, não é? Para chegar à nossa mesa. E aonde está o nosso estado de gratidão? Para aquele que preparou o café, para aquele que ficou na madrugada preparando o pão, para aquele que levou o trigo para a padaria, para aquele que cultivou o trigo, que ceifou, enfim, uma série de mecanismo. Antes de nós chegarmos aqui, alguém chegou aqui e abriu. O lindo aqui, Tiago, deu suporte aqui na filmagem. Ele se tornou o responsável, e muito bem responsável, dentro do carinho na direção. Ela falará, complementará o estudo com o Evangelho na hora do passe. Só isso? Não. A gente sabe que uma reunião como essa é uma reunião também de tratamento espiritual, que atrás do Paulo, atrás dela, atrás dele, atrás de nós ou na frente, não falar, existem seres alados. Os espíritos estão aqui em massa. Esse espaço que parece que é curto é uma universidade dentro do contexto da casa de Altivo Panfiro no mundo espiritual. Então, olha só, olha como essa conexão acontece, como tudo isso vibra, como tudo isso age ao nosso favor, como tudo isso está acontecendo e a gente pouco percebe, né? Essa realidade, essa ligação desses amigos espirituais conosco. Não estamos sozinhos, né? E aí a gente percebe assim, só existe uma colônia, nosso lar, que está situada entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Isso é para quem está iniciando na doutrina. Só no Brasil existem centenas de colônias espirituais dando assessoria a cada estado do país, né? Sem contar as milhares e milhares de colônias espirituais em torno de todos os países. Então, olha só, a multidão de almas, de seres que cuidam do nosso bem-estar, que estão conosco lado a lado nesse projeto tão legal que é a nossa evolução moral e espiritual. Por isso que no capítulo 2 aqui, do sentido da vida e isolamento, do voto de silêncio, isso quase já não acontece mais, né? Que nós vemos, por que nós vemos isso? Porque a lei o que é de progresso. Você reencarnou para servir, né? Qual o objetivo da encarnação? Pergunta 132 dos Espíritos. A obrigação, a reencarnação, você faz parte na obra da criação. Não é só reencarnar, como no popular, está reencarnando para pagar os débitos passados. Não, não pense nisso. Você está reencarnando para ser útil, para escrever um novo script, uma nova história nesse teatro da vida. Você não reencarnou para pagar, você reencarnou para ser um outro ser melhor, para deixar rastros de luz, nem que seja uma pegada de rastro de luz, né? Não vamos lá longe não, porque ainda não temos esse poder, mas deixa algum rastro de luz, deixa alguma coisa, alguma história, como esse, que é o fundador, né, da nossa casa, que é o nosso guia, né, que dirige a nossa casa espiritual. O que ele deixou na terra, o nosso altivo? Tem ainda coisas que ele realizou aqui que ninguém sabe ainda. Olha só. Fatos, casas espíritas, que ele deu estímulo na criação, que ainda, muitos que viveram com ele ainda nem sabem ainda. Então, olha que coisa linda, né?
Então, principalmente, não somos ainda o nosso altivo, mas somos o quê? Como é o seu nome? Somos Luciana, né? E o seu, como é o seu nome? Carmen. Então, ela, Luciana, Carmen, cada um dá o seu cada um, mas dando uma pitadinha de luz, o mundo muda, a sociedade muda, né? Porque a gente joga esse magnetismo para as pessoas, não se isola, distribui o conteúdo, o aprendizado espiritual com os nossos irmãos de caminhada, de jornada, quer no lar, quer na compreensão no trabalho profissional. Isso é tão importante, essa convivência, né? Quer no ônibus, no trem, no metrô. Somos espíritas o tempo todo, 24 horas, né? E aí ele diz, ele faz a pergunta de 769. Concebe-se que no princípio geral a vida social esteja nas leis da natureza, mas como todos os gostos são também naturais, porque o do isolamento absoluto seria condenável se o homem se encontra nele satisfação. Por que estão me condenando se eu encontro satisfação em ficar lá naquele mosteiro, no convento, lá, tá realizando lá só os meus mantras, as minhas meditações, o tempo todo orando e meditando? Aí os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Satisfação egoísta. Há homens que se encontram satisfação na embriaguez. Por acaso, aprovas isso? Né? Então, tem gente que encontra satisfações em determinados comportamentos que não são sadios. Né? Livre-arbítrio, tudo bem. Mas a gente sabe que vai trazer o quê? No futuro, consequências. Consequências para si mesmo, na saúde, e consequências morais, consequências para a sociedade. Né? E aí ele diz assim, Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Não é? Eu conheci, eu almoçava muitos anos atrás, trabalhava na White Martins, lá na Praça Mauá, na matriz da White Martins, e aí eu descobri, tinha um prédiozinho do lado da Sacadura Cabral, que era uma mistura de residência com empresa. Aí eu ia almoçar na pensão da dona Josefa. Era a casinha dela lá e ela servia a refeição. E aí eu me lembro muito bem uma cena que eu fiquei assim perplexo. E eu acho que nem era espírita, não me lembro, foi muito tempo isso. E aí o seu Rubens, que era o esposo dela, estava lá na mesa, e ele viu lá, sentou umas pessoas, e uma dessas pessoas fechou os olhos assim, em sinal de prece, agradecendo o alimento, né? E aí ele fez assim, quando a pessoa terminou, que isso? Por que você está fazendo isso? Aí o rapaz ficou sem entender. Não, eu estou agradecendo a Deus o alimento. Aí ele falou assim, que Deus que nada, Deus é o meu dinheiro. Eu ouvi, olha só, né? Tomara que ele já tenha acordado, depois desses longos anos. Mas eu fiquei assim, e o rapaz ainda mais perplexo, né? Que Deus que nada, Deus é meu dinheiro aqui, ó. Esse meu dinheiro que compra tudo, que compra esses alimentos aí para a Josefa fazer para vocês. Então, olha, é uma reação ainda infantil, né? Uma reação ainda de misericórdia com o supremo mantenedor de tudo, né? Que é o Pai, nosso Pai, né? Tomara que o seu Rubens tenha acordado. Então, quando ele fala que a vida, que o homem se condena a ser inútil, não vale, não tem sentido. Todos nós temos dentro de nós, assim, qualidades, não é? Vejamos assim, e utilidades. Eu não sei fazer nada. Não faça isso. Você faz um café que ninguém faz. Ela faz um bolo de chocolate que ninguém tem a receita, né?
Tem o outro limpa o quintal que ninguém já consegue limpar o quintal. Não sei nem se existe quintal aqui, né? Agora é tudo apartamento. Aqui deve ter, né? Porque aqui ainda tem esse privilégio, né? Onde eu moro é um sonho. É um sonho ter um quintal, uma árvore, né? Você colher uma fruta, né? Então, tudo é talento. Tudo é talento. Nós vemos aqui no Evangelho que tem assim, aquele que é mau, mas cuida do passarinho, já tem uma virtude. Olha que legal. Olha como os espíritos percebem a gente. Aquele que é totalmente mau, mas tem um respeito e cuida do passarinho, já tem uma virtude. Que bonito, tá vendo? A visão dos espíritos superiores. Na 770. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo. E isso é tão atual, né? Tão atual. Eu ouvi de uma amiga, olha, estou decepcionado com fulano. Prefiro a companhia agora dos meus animais. Aí é até depressivo, né, esse depoimento, porque ela é o quê? Ela está decepcionada com ela também é um ser humano. Percebam? Né? Então, mas nós temos que olhar com a visão de Jesus, com a visão de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Gandhi, porque, olha só, não somos únicos no universo? Singularidade? Então ela se aborreceu com Beltrano. E Beltrano não pode ser comparado a milhares e milhares e milhares de criaturas divinas. Não é? Ele é ele, ela se aborreceu com ele, com ela. Não foi com o mundo. De chegar a esse ápice de falar, prefiro a companhia do meu cão. Não, né? Segue adiante, perdoa. Faz um outro tipo de referência a esse ser, né? E às vezes, esses descontroles, esses ódios, essas perseguições que a gente leva para o mundo espiritual, começa com uma simples alfinetada, gente. Isso é muito sério. Nessas desavenças, tudo começa, às vezes, um simples olhar, né? Uma simples frase, a gente já se contamina e cria o quê? Uma discórdia. Isso é muito sério. Por que é sério? Que a gente acredita o quê? Na sobrevivência do espírito. Aquele ditado, morto animal, morta cobra, morto veneno, só serve para cobra. Só serve para cobra. Porque nós que somos inteligências divinas, sobrevivemos à decomposição dessa roupa que é o corpo físico e retornamos com a visão mais ampla, mais nítida da realidade. Porque isso aqui é uma névoa da realidade que está nos aguardando, da grande realidade. A pátria não é o Brasil, a pátria é o mundo espiritual. O Brasil é uma experiência que nós estamos vivenciando. Então, quando a gente tem esse poder de ter essa percepção simples da vida, de ver que a realidade é lá, que nós estamos assim de passagem, né, vivenciando uma experiência curta e mínima no corpo físico, a gente se enche de esperança e acredita nos filhos de Deus. E aí, ele continua aqui na 765, na última pergunta que ele fala, que pensar... Opa, peraí, não, na 759, aliás. Peraí, acho que eu me perdi aqui. 766. Aqui, desculpa. Na 771, né, desculpe. Ele fala assim, que pensar dos que fogem do mundo para se devontarem ao amparo dos infelizes. Esses se elevam ao se rebaixarem, têm duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então a gente observa aí, né, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, esses que se saíram de si
para se entregar à dor do outro, para se dedicarem de corpo e alma na regeneração, no restabelecimento do outro. Olha como eles alcançaram êxito, não é? Tanto que há uma frase tão linda, né, da nossa Madre Teresa de Calcutá, que ela fala: as mãos que exercem, que trabalham, valem mais dos lábios que rezam. Olha que coisa legal, né? Se a gente parar para pensar, é mesmo, né? Rezar é útil? É útil. Mas rezar e arregaçar as mangas e vir para casa de Altivo Panfiro perguntar: como posso ser útil? O que eu posso fazer aí? Para o outro? Não, para mim mesmo. Quando a gente se desloca dos nossos desconfortos morais, do nosso sofrimento, e chega numa casa séria e começa a perceber o trabalho em relação ao próximo, a gente começa a observar: cadê o problema? Sumiu. Cadê? Gente, o que eu tinha? Eu não tinha nada em relação do que eu vou perceber e ver dentro do meu trabalho social. Olha que legal, não é? Você começa a perceber como a vida é maravilhosa, como você é um ganhador da Mega Sena espiritual. E começa a crescer em espírito e em verdade. Só finalizando, né, que acho que finalizou já, finalizou. Nós vamos retornar ao nosso lar agora, né? E ao abrir a porta, a gente pode ouvir assim: poxa, já voltou? Ou a gente pode ouvir assim: oi. Ou a gente pode ouvir assim: que bom que você chegou, estava com saudade. Olha, é para pensar, né? Então, não é se refugiar numa casa religiosa, mas levar esse amor da casa, esse sentimento da casa, né? E ver como nós estamos com aqueles que estão lá conosco, vivenciando essa beleza que é a vida, que é a encarnação. Graças a Deus, meus irmãos. Gratidão. Muito obrigado ao querido Paulo por esse bálsamo que recebemos. E chegamos ao momento do passe. Pedimos aos médios que possam se colocar. Fechamos nossos olhos, vamos nos concentrar em Jesus, nos guias espirituais desta casa, pedindo: Mestre Jesus, caminho, verdade e vida. Tu disseste, Mestre, que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, estarias presente. Aqui estamos presentes, Mestre. Estamos presentes em seu nome, pedindo a Ti, Mestre, que traga todos os fluidos, energia, harmonia que todos nós esperamos de Ti, por intermédio dos médios e pelos guias espirituais, que possamos transmitir aos irmãos esses fluidos e essas energias. Graças a Deus. Graças a Deus. Os inimigos desencarnados. Esses itens 5 e 6,
são comentários de Kardec, em que ele colocou separado, né, o capítulo 12, amai os vossos inimigos, mas Kardec fez questão de separar 2 itens exclusivamente para falar sobre esse caso dos inimigos desencarnados. E ele começa dizendo que nós espíritas temos ainda mais um motivo para amar os nossos inimigos, porque nós sabemos que, além da maldade não ser um estado permanente do homem, sabemos também que a morte não nos livra da presença material desse inimigo. Então, até por uma questão de inteligência, vamos dizer assim, nós devemos sempre buscar apaziguar os nossos corações e as nossas mentes, como bem colocou o nosso irmão no seu estudo. E também nos lembrarmos que aquele que muitas vezes nós julgamos, que nos perseguem, que são os nossos inimigos, foram apenas nossas vítimas do passado. No item 6, principalmente, ele chama a nossa atenção para esses casos, que muitas vezes dão origem a obsessões cruéis e prolongadas, que somente através do perdão, do bem que a gente possa fazer, né? A gente vindo à casa espírita, a gente frequentando e a gente se modificando, a gente fazendo um bem, né? Porque esses inimigos, né, entre aspas, desencarnados, vão vendo aquele bem que nós estamos fazendo, vão se modificando. Como naquele caso que todos já conhecem do nosso querido Divaldo, que teve um obsessor, aquele máscara de ferro durante vários anos, que só se convenceu, né, de que Divaldo realmente tinha se modificado e resolveu deixar o Divaldo em paz, quando o Divaldo acolheu aquela criança suja, maltrapilha, sem mesmo ter condições lá na Mansão do Caminho, naquela época, em que aquela criança era a mãe reencarnada daquele espírito. Então, vendo o nosso proceder, né, é a única maneira, é a nossa mudança interior, nosso trabalho no bem, porque é somente assim que ou eles se convencerão ou eles nos deixarão em paz, né? Eles falarão assim, né, entre eles, vou deixar esse pessoal em paz, eles só querem fazer o bem, eu não gosto disso. Porque, além desses inimigos, né, que nós trazemos muitas vezes do nosso passado obscuro, né, como eu já falei aqui, que podem ser hoje nossos algozes, mas em vidas anteriores podem ter sido as nossas vítimas, se nós não destacarmos nessa encarnação esse ódio, prosseguirá durante muitas outras vidas. Então, quando a gente vem, às vezes, para o passe de cura por conta de perseguição de desencarnado, que geralmente tem origem, sim, nessas vidas anteriores, não basta só vir tomar o passe. É preciso que a gente faça uma movimentação no sentido de nos modificarmos interiormente, de praticarmos boas ações a quem quer que seja. Porque, meus irmãos, a lei das reencarnações é a lei do progresso, é a lei do perdão, é a lei do amor de Deus, é a oportunidade que Deus nos concede a cada um de nós da renovação. Então, não nos preocupemos se, será que eu estou sendo obsidiada? Não. Vamos nos preocupar em nos modificar, em viver mais o evangelho de amor do Cristo, em viver mais essa mensagem que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Muita paz, que Jesus vos abençoe. Assim, nos sentindo harmonizados, nos sentindo em paz, tranquilos, e chegando também ao final de mais uma reunião pública, queremos agradecer ao Deus Pai, ao Mestre Jesus, aos guias espirituais desta casa, ao Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, enfim, a coluna de espírito que sustentam em amor esta casa de amor. Agradecemos a todos. Agradecemos por tudo aquilo que recebemos
por essa aprendizagem. E assim, pedimos a Ti, Jesus, e aos guias espirituais de cada um, que ao retornarem às suas casas, possam estar sendo acompanhados por Jesus, pelo nosso Pai e por esses guias espirituais. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do seu amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública deste sábado, das 17 horas. Que assim seja, graças a Deus.